Fala, turma! Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre macro no Excel. Nesta aula, vamos fazer uma macro para excluir mais de uma linha de outra aba da planilha. Neste exemplo, quero excluir estas 4 linhas com um único clique. Clico no botão excluir. Deseja realmente excluir? Sim. Excluído com sucesso, e automaticamente as 4 linhas foram deletadas da aba Dados da minha planilha. Beleza, pessoal? Entendido o tema do nosso vídeo? Então vamos para outra planilha fazer o código. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, onde fizemos as macros salvar, pesquisar e editar mais de uma linha, links na descrição do vídeo. Prosseguindo, Guia Desenvolvedor, Visual Basic. Nós vamos fazer a macro excluir também no módulo 1. Então, desce até o final dos códigos e aí nós vamos fazer a nossa sub excluir. Pressionei Enter, já criou o EndSub. E como a gente sempre faz, vamos colocar um sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSGbox. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, VB Critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, excluir, e fecho aspas duplas. Por enquanto, deixe o sistema de tratamento de erro desativado. Prosseguindo, precisamos definir as variáveis da nossa macro. Din id as string do tipo texto. Podem copiar esse as string, vírgula plan também do tipo texto. Id vai ser o critério de pesquisa para exclusão das linhas. Também preciso de din linha as double do tipo número. Podem copiar esse as double, vírgula ln para as linhas da aba Dados, também as double, e vírgula ver para as verificações, também do tipo número. Para a pesquisa, din-se as variante. E como se trata de uma exclusão, eu preciso também de uma segunda confirmação do usuário, para evitar excluir dados por engano. Então, din resp as integer. Definido as variáveis, agora eu preciso verificar se eu tenho IDs para excluir. Portanto, eu tenho que verificar na coluna B da aba menu se eu tenho ID. Então, peguem a variável ver. Ver vai ser igual a uma função worksheet function ponto count a para contar quantas células têm informações em uma área referenciada. Abre e fecha parênteses e dentro do parênteses precisamos referenciar a aba menu da planilha, nome interno do VBA da aba. No meu exemplo, é este planilha 1. Então, dentro do parênteses, planilha 1.range, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, a área que nós desejamos contar. No meu exemplo, eu vou contar a partir da célula B3 até uma linha
definida. Então, B3, dois pontos, B, linha 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Fiz a contagem, agora eu preciso verificar se o retorno foi menor que 1. Se foi menor que 1, não tem ID para excluir. If, se a variável ver for menor que 1, then, neste caso, eu vou avisar o usuário com uma MSGBox. Abro aspas duplas, não tem ID para excluir. Ponto de exclamação, fecho aspas duplas. Vírgula, VBCritical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, excluir. E fecho aspas duplas. Se eu não tenho ID, exit sub, sai neste ponto. E end if. Se eu tenho IDs para excluir, eu preciso solicitar uma segunda confirmação do usuário. Então, agora, a nossa variável resp vai ser igual a uma MSGBox. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, deseja realmente excluir e ponto de interrogação. Fora das aspas duplas, vírgula, precisa ser na mensagem VB YesNo. Ou seja, o usuário vai escolher sim ou não. Vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, excluir. E fecho aspas duplas. Fiz a pergunta, agora preciso analisar qual foi a resposta. Então, if, se a variável resp for igual a VBNo, o usuário disse que não deseja excluir. Then, neste caso, exit sub e end if. Vamos sair da nossa macro. Mas se passou por estes dois ifs, nós podemos definir a variável linha. Linha vai ser igual ao cabeçalho dos dados da aba menu. No meu exemplo, o cabeçalho está na linha 2. Então, a variável linha igual a 2. Na sequência, preciso referenciar a aba menu, nome interno do VBA da aba. No meu exemplo, é planilha 1. Então, with planilha 1 e end with. E aí, dentro do with, nós precisamos de um laço para percorrer todas as linhas que tenham dados na aba menu. Eu vou utilizar o laço do loop until ponto cells, abre parênteses, variável linha mais 1, vírgula, qual a coluna que eu vou considerar. Eu preciso considerar a coluna do ID. No meu exemplo, coluna 2. Então, coluna 2, fecho parênteses, ponto value, for igual a empty. Eu coloco, pessoal, esse linha mais 1 para verificar a próxima linha que o loop vai percorrer. Se ela for vazia, para o loop. E aí, dentro do laço, a variável linha vai ser igual a ela mesma, mais 1. Na sequência, nós precisamos verificar se os IDs que constam para excluir, se eles existem na aba dados, e se existe apenas uma ocorrência para cada ID. Então, agora precisamos
da nossa variável id. id vai ser igual a ponto cells, abro parênteses, de acordo com a linha que o laço está, vírgula, coluna 2, fecho parênteses, ponto text. Capturei o id, agora eu preciso, mais uma vez, da variável ver. No entanto, agora vai ser outra função. Então, variável ver igual a worksheet function, a uma função, ponto countif, para contar de acordo com uma condição. Abre e fecha parênteses, eu quero fazer a contagem pelo id na aba dados da minha planilha. E na aba dados, os IDs constam na coluna A. No entanto, o nome interno do VBA da aba dados é planilha 2. Então, dentro do parênteses, planilha 2.range, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, a coluna do ID, A2.A. E aí, depois do parênteses do range, vírgula, o critério para a contagem. Fiz a contagem, agora eu preciso fazer a seguinte análise. Se a variável ver for menor que 1, o ID não existe na aba dados. Se a variável ver for maior que 1, tem mais de uma ocorrência para o ID. Estas duas condições não podem ser atendidas para liberar a exclusão. Então, vamos lá, transformar isso em código. If, se a variável ver for menor que 1, then msgbox, abre aspas duplas, cancelado, vírgula, id não encontrado na base de dados. Ponto de exclamação, linha, ou vamos colocar dois pontos, linha, espaço e fecha aspas duplas. E aí, e comercial e a nossa variável linha, ou seja, vamos informar o usuário qual a linha que o ID está errado, que não existe na base de dados. Vírgula, vbcritical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, excluir. Fecho aspas duplas. Se vocês desejam, podem fazer o seguinte também. Depois das aspas duplas, espaço, underline e pressiona Enter. E aí vocês podem continuar a digitação na próxima linha. E aí, se eu não tenho este ID para excluir, eu vou sair da macro. Exit sub e end if. Não tem por que prosseguir. Algo está errado. Podem copiar este if. E aí, se a variável ver for maior que 1. Neste caso, eu tenho um ID que tem mais de uma ocorrência. Então, nós vamos avisar o usuário. ID tem mais de uma ocorrência na base de dados. Informamos o número da linha que o ID consta na aba menu. Eu poderia também informar qual o ID. Bastaria colocar assim, no lugar da linha, o ID que está errado. Eu vou deixar para informar o usuário qual a linha da aba menu que o ID está errado.
Feito a validação, se passou por este laço e a validação de dados está ok, podemos partir para o código que vai excluir as linhas. E aí, depois do end with, eu preciso voltar para a linha de cabeçalho dos dados da aba menu. No meu exemplo, linha 2. E o próximo passo é referenciar a aba dados dentro da variável plan. Variável plan vai ser igual a planilha 2.name, que é o nome interno do VBA da aba dados da minha planilha. Na sequência, eu preciso de mais um laço para percorrer novamente as linhas da aba menu, considerando a coluna ID. Então, do loop until planilha 1, que é a aba menu, ponto cells, abro parênteses, linha mais 1, vírgula, coluna 2, coluna do ID, fecho parênteses, ponto value for igual a empty. E dentro do laço, a variável linha vai ser igual a ela mesma, mais 1. E para excluir, eu preciso capturar o ID. Então, a variável ID vai ser igual a planilha 1, ponto cells, abro parênteses, de acordo com a linha que o laço está, vírgula, coluna 2, coluna do ID, fecho parênteses, ponto, text. Já tenho o ID que eu quero excluir. Próximo passo é fazer uma pesquisa na aba dados para encontrar a linha onde este ID está. Então, with worksheets. Worksheets, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses vai a nossa variável plan. Ponto range, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. E aí preciso referenciar a coluna ID da aba dados. No meu exemplo, coluna A. Então, dentro das aspas duplas, A, dois pontos, A. E end with para finalizar o with. Na sequência, preciso setar a variável C. Peguem a variável C, setC vai ser igual a .find, abre e fecha parênteses. Qual o critério de pesquisa? É o ID. Precisa ser uma informação única. Neste caso, é o ID. Não pode se repetir o mesmo ID em mais de uma linha. Vírgula, looking, dois pontos, igual, xl values, vírgula, lookat, dois pontos, igual, xl whole. Ou seja, precisa ser uma pesquisa exata. Fiz a pesquisa, agora eu preciso analisar o retorno. If not C is not. Então, se a variável C não é vazio, encontrou o registro. Then e end if. Se encontrou a linha, a minha variável ln vai ser igual a variável c.row. Encontrei a linha, agora eu vou excluir. Planilha 2.rows. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses a variável ln. Lembrando que planilha 2 é a aba dados da minha planilha. Para excluir,
ponto delete. Excluir a linha. Super simples, pessoal, este código para encontrar uma linha e excluir. E é um dos códigos mais rápidos para fazer a pesquisa. Mas depois que sair do loop, eu preciso fechar a variável c. Set_c igual a nothing. E por fim, depois que eu excluir todas as linhas, eu preciso limpar a área abaixo do cabeçalho da aba Menu. No meu exemplo, da célula B3 até uma linha definida na coluna F. Então, planilha 1, ponto range, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. Eu quero limpar de B3, dois pontos, até a coluna F. E para saber até qual linha eu preciso limpar, eu vou utilizar a variável linha, porque ela percorreu até encontrar uma linha vazia. E comercial, variável linha, ponto clear contents, para limpar apenas os dados, mantendo a formatação. E aí, vou avisar o usuário com uma msgbox excluído com sucesso. Ponto de exclamação, fecho aspas duplas. Vírgula VB information, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, excluir. Feito a macro, galera. Salvem a alteração e o próximo passo é inserir um botão de comando na planilha para a nossa macro excluir. Então, guia desenvolvedor, modo designer, eu vou colocar este limpar mais para baixo, porque o excluir vai ficar depois do editar. Menu inserir, controles ActiveX, botão de comando. Redimensiona para o tamanho que você deseja, botão direito, propriedades, caption, excluir, backcolor, seta, paleta. Eu gosto de colocar o excluir sempre em vermelho. Fecha as propriedades, duplo clique no botão excluir e aí vamos acionar o módulo onde nós fizemos as nossas macros. Módulo 1 ponto, e já apareceu a macro excluir. Voltando na planilha, retira do modo designer, salva a alteração e vamos fazer o seguinte para testar. Colocar um ponto de interrupção no nosso código. Eu vou colocar na linha de código da variável ver. Clica entre as linhas da barra lateral, vai ser colocado o ponto de interrupção. Voltando na planilha, limpar, vamos fazer uma pesquisa por este feijão. Pesquisar, clico no botão excluir, parou a macro e agora tecla F8. Temos o ID, ok. Deseja realmente excluir? Não, cliquei por engano. Saiu da macro. Novamente. Deseja realmente excluir? Sim, agora eu quero excluir. Entrando na validação dos dados. IDs por enquanto estão corretos. Ok, passou da validação. Vamos iniciar a exclusão dos dados. Linha 3 da aba dados vai ser excluída. Vamos ver. Opa, deixa na aba dados, volta no VBA, pressiona F8. Linha 3, no meu exemplo, é o feijão. Ok, deletou, vai para o próximo. Próxima linha vai ser a 5. Ok, também feijão. Eu tenho 4 registros para excluir. Linha 7,
Beleza. Próxima linha que vai ser excluída, linha 9. Opa, pessoal, eu excluí a linha 9. Tem um detalhe. Linha 9 é farinha. Eu excluí feijão. Ah, não, a linha 9 está aqui, pessoal. Eita, eu estava olhando o ID 9, está correto. A linha 9 é feijão. F8, excluiu certinho. Limpando a aba menu, excluído com sucesso. Então precisa cuidar para não confundir o número da linha com o número do ID. Beleza, funcionou. Saindo da macro, como não aconteceu erro, podemos ativar o sistema de tratamento de erro. Retirem o ponto de interrupção, ativa o sistema de tratamento de erro, salva a alteração e vamos testar agora excluir outro produto. Para não restar dúvida, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir a farinha. Então, os IDs da farinha, eu vou deixar eles com o preenchimento em amarelo. Então, quando eu excluir, não pode ficar nenhum ID em amarelo. Vamos ver. Farinha, pesquisar, excluir. Deseja realmente excluir? Sim. Cancelado, ID tem mais de uma ocorrência na base de dados. Linha 6. Este é o ID1. Vamos ver. E olha que show, pessoal. O ID1 tem 2 vezes. Eu ajustei na última aula para testar. Então, eu vou colocar este como sendo o ID11. Se o ID se repetir, o código não vai saber qual a linha que é para deletar e vai excluir a primeira. Por isso que é feito o alerta. Outro teste que nós colocamos é se o ID não existe. Vamos ver. Sim. Cancelado. ID não encontrado na base de dados. Linha 6. Não existe este ID. Agora sim, fazendo a pesquisa pela farinha, excluir. Deseja realmente excluir? Sim, excluído com sucesso. E olha que show! Certinho, galera! Não ficou nenhum ID que eu destaquei em amarelo. Fez a exclusão corretamente. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.